Olá, estamos de volta com mais um episódio do Café com Mogi News. Hoje a gente vai entrevistar o Kleber Franklin, que ele é diretor do projeto Only Way, um projeto que está aqui em Mogi já há quanto tempo? A gente começou realmente as atividades de porta abertas em maio desse ano. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos contar um pouco dessa história, né? Como é que começou o projeto, as atividades que vocês desenvolvem. O Instituto em si, ele começou as atividades em maio com a modalidade de judô. Hoje nós já atendemos judô, aikido, karatê, jiu-jitsu, balé. E balé é uma coisa que é lindo, eu te falo que é lindo. A gente tem balé turma de 3 a 6 anos, tem outra turma de 7 a 10 anos, uma turma de 11 a 15, abrimos a de 16 e a 19 anos, mas a que mais me surpreendeu foi a de 20 a 45 anos. Por quê? Porque normalmente quando a gente pensa no balé, a gente pensa realmente numa questão de criança, né? Garotadinha. Enquanto cada turma tem em média de 20 crianças, né? E quando a gente foi abrir as turmas, a gente leva ali, às vezes 2, 3 semanas para preencher. A das 20 a 45, a gente preencheu em menos de um dia. Nossa. E o que me chamou a atenção foi que a percepção que eu tinha não era mais correta, se pode falar. E aí eu comecei a entender que quantas mulheres de 20 a 45 tinham sonho de fazer balé e talvez não teve oportunidade e agora está realizando. Para mim foi surpreendente e aí eu resolvi mudar o olhar lá para isso. Fora isso, a gente tem aula de canto, a gente chama de 40 a mais, canto coral 40 a mais, que a ideia é pegar acima de 40 anos. Também tem canto coral para crianças. Aula de violão também. Temos a aula de marketing para pequenos empresários. Quando nasceu essa ideia de marketing, que foi a área que eu me formei, mas aí eu conheci um abençoado chamado Edivaldo, e a gente abriu pensando nos pequenos empresários que não têm condição de pagar uma agência. Então a gente pegou salão de cabeleireiro, manicures, isso. Mesmo. E eles vão durante 3 meses, toda segunda-feira, recebe o conteúdo. A apostila que o Edivaldo desenvolveu é uma apostila de uma grande qualidade. Ele é mestrado, né? Ele é mestre na área. E eles aprendem e eles têm que aplicar no negócio. Então eles vêm toda segunda-feira receber uma nova dose para aplicar no negócio. Tem tipo uma lição de casa. Exatamente. Ali, né? Porque eu nunca tive o desejo no coração de dar diplomas. Eu sempre tive o desejo no coração de gerar emprego para quem quer trabalhar. Então, diploma, eu falo, imprime na sua casa. E agora a gente abriu um curso chamado Mecânico de Ar-Condicionado. E aí começa na próxima semana. São 7 semanas em que eles vão vir aprender desde da teórica de qual o funcionamento, tudo. No Instituto, todos os ambientes têm ar-condicionado. Então eles vão aprender desde a teoria do funcionamento dele, a prática de manutenção, a prática de execução, e já tenho 2 empresas esperando eles se formarem. Então todo curso profissionalizante, eu sempre estou em mente que eu preciso do empregador, porque não existe empregador sem colaborador e não existe colaborador sem empregador. Então todo enxergar uma demanda no mercado. Né? A gente enxerga isso e fala assim, cara, vamos formar pessoas e encaminhar direto para o mercado. Você acaba colaborando com os dois. Com os dois lados. E totalmente gratuito, tá, Kátia? E são voluntários esses professores? Somente uma Vocês estão em Mogi? Estamos em Mogi, ali na Avenida Júlio Simões. Fica 2 quarteirões antes da Avenida Japão. E o local também tem um significado muito especial, né? Então, a ideia realmente é a gente fazer a ponte entre esses dois, quem quer trabalhar. Quem não quer trabalhar, a gente não gasta essa energia. E já para os mais jovens, né? A ideia é estar oferecendo essa oportunidade, mostrando novos caminhos. Sim, inclusive dessa formação de mecânico, tem 2 integrantes com 17. Por quê? O primeiro foco que nós tivemos na seleção das pessoas ali para essa vaga era pais de famílias,
Na verdade, começou assim, desempregado, pai de família e que gosta de trabalhar com equipamento. Porque se a gente for pegar uma pessoa que se identifica com computadores, se identifica com papel, ele não vai querer pegar um equipamento de 30. Então a gente teve essa seleção. E aí 2 pessoas de 17, num primeiro momento a gente falou, cara, não era o nosso foco inicial. Mas aí conforme a seleção eu falei, não, pode colocar esses 2 aí, porque a gente já vai preparar eles para o mercado de trabalho. Ah, que bacana. E vocês, a gente estava até conversando aqui no bastidor, você falou que o projeto chama Onlyway, mas ele tem um outro nome, né, na verdade. Exatamente. Então, falando um pouco de tudo quanto começou. Eu estava numa mentoria dia... A sua formação é marketing? Você atua na área de marketing? Não, eu trabalho, eu tenho um comércio aqui em Mogi, que é a Prime Beef, uma boutique de carne, também tenho uma corretora de seguro e uma empresa e faço a administração de uma empresa de serviços, né? Mas como começou isso? No dia do Instituto, no dia 31 de agosto de 2022, eu estava numa mentoria em Bragança Paulista e eu senti claramente uma voz falar dentro de mim: construa um lugar onde você cuida de pessoas. E naquele momento eu achei que poderia ser as emoções, né? E aí depois eu fui conversar com a minha esposa, ela não estava perto de mim. Quando eu fui conversar com a minha esposa, eu falei, Ângela, eu tive a impressão de Deus estar pedindo para construir um lugar onde eu servisse pessoas, porque eu sou fruto de projeto social e a gente vai falar sobre isso também. E aí a minha esposa falou assim, Kleber, eu também tive essa impressão e eu ia falar isso com você. Eu falei, calma aí. Deus não é um Deus de confusão. Um chamamento forte, aí, falando com os 2. Eu falei assim, Deus não é um Deus de confusão. E aí eu falei, Ângela, a gente tem aquele terreno lá na Avenida Júlio Simões. O que você acha de construir um lugar para fazer um projeto social? Ela falou assim, com que dinheiro? Eu falei, a gente acaba com a nossa economia, né? Ela falou assim, mas Kleber, não tem dinheiro para isso tudo. Eu falei, a gente vende o que a gente tem. Ela falou, vender? Eu falei, a gente vende o imóvel lá de Suzano, a gente tinha um apartamento aqui no máximo. Ela falou, mas dá para construir? Eu falei, não, a gente vai precisar vender tudo. Ela falou, inclusive onde a gente mora? Eu falei, é. Cara, para você pensar, cara, uma mulher que tem uma criança dentro de casa de 9 anos e uma outra de 11 anos, ela pegar e virar para o seu marido e falar assim, pode pôr tudo à venda, ela realmente tinha convicção que era Deus pedindo. E realmente colocamos tudo à venda. A última coisa que a gente vendeu para construir o projeto foi o estacionamento, que na época a gente vendeu o carro dela para fazer o bloquete do estacionamento, toda a parte de infra, e aí eu tô pagando o carro dela em 36 vezes. E aí, voltando da localização, olha que muito interessante. Eu nasci naquele lugar, eu fui criado ali, e o esgoto passava em frente de casa, era tudo terra. A casa Ana de Moura, que é a Casa das Freiras, foi aonde a gente saía da escola e ia lá para ter atividades extras, e de lá que muitas vezes a gente comia. E o Lar Batista era a instituição que a minha mãe ia lá pegar aqueles tickets para a gente ter leite em casa. Então eu te falo que tanto a casa da Ana de Moura quanto o Lar Batista fizeram parte da minha infância. Alguém investiu lá. E aí foi bem interessante, porque quando eu conversando com a minha esposa, eu falei, vamos construir um instituto e vamos colocar o nome de Massaco e Glória, que é o nome da minha sogra e da minha mãe. E Deus permitiu construir um instituto de frente da casa da minha mãe, no lugar onde eu passei a minha infância. Hoje eu não moro na região de César. E pude dar a alegria da minha mãe poder estar vendo tudo que ela fez. Porque a minha mãe era uma mulher batalhadora, ela lavava ônibus aqui na Neirolis, era, a gente fala, né, faxineira lá na Gutmann. Então eu te falo que eu agradeço por Deus ter me chamado e eu agradeço a Deus por ter colocado a minha mãe e a minha sogra
fazendo a história dos filhos, né? E hoje a gente está podendo recompensar para o bairro, né? E apesar da gente estar falando, mas tem pouco tempo de maio para cá, a gente já atende mais de 200 famílias. As coisas também vão, a gente vê muito aqui, né? Quando você começa a fazer o bem, parece que vai atraindo, Sim, né? sim, vai sim. puxando outras pessoas, vai puxando coisa boa, e aí não tem o recurso aqui, ele vai, né, de alguma forma vai surgindo. Vai. A gente recebeu aqui o pessoal do Secan, ela falando, nada perdido. Tudo a gente vai dando um jeito de reverter, né, para alguma ação. Acho que é muito isso o dia a dia, né? Eu te falo que assim, desafia. E durante a obra eu te falo que a construção daquele espaço, porque foi um grande aprendizado ali. Por quê? Uma certa vez eu estava no meio da construção e por eu trabalhar um negócio, né? Eu olhei no meio daquela construção e antes disso, tem até uma foto lá no Instagram, eu estava em cima da bitoneira, concretando ainda o baldrame. E eu estava em cima daquela bitoneira e eu lembro de ter conversado assim com Deus. Falei, Deus, se mover enquanto eu tinha dinheiro estava fácil. Mas eu estou se movendo sem dinheiro, porque eu já tinha acabado as minhas economias, tudo, e eu mandei concretar. Na fé que viria o recurso, eu anteciparei as coisas da empresa. Foi tão interessante que 15 minutos depois que eu desci da betoneira, recebi uma ligação do corretor e falou, cara, vende seu apartamento. Cara, chorei, liguei para minha esposa e foi assim, e dali veio uma coisa. E no meio da construção, eu tive um tempo ali, né, eu falei assim, Deus, o Senhor está me dando recursos para construir esse lugar. Mas e para administrar tudo isso? Quem tem empresa sabe que... Tem que manter, né? E o dia a dia, né? Eu lembro de uma voz falar dentro de mim o seguinte, te mandei construir. Aí eu entendi muito bem que a vida é feita de fases. E as fases ela devem ser respeitadas e ela deve ser curtida. E o que eu aprendi também durante toda aquela construção, que mantém a estrutura, o que realmente mantém de pé, ninguém vê. A fundação está lá, mas ninguém valoriza. A ferragem que está dentro das paredes, ninguém vê, ninguém valoriza. Vê só a pintura, o acabamento, os móveis. Mas o que é essencial para manter o local, ninguém percebe, ninguém valoriza. E assim é a vida das pessoas. A gente precisa, desde a base, através de disciplina, através de foco, criar essa estrutura que ninguém vê, mas ela que vai estruturar as pessoas para a vida inteira. Foi a base para crescer, né? Foi daí que a gente criou os 3 pilares do Instituto, que é foco, disciplina e trabalho. Sem esses 3 a gente não vai. Quando uma mãe chega e fala assim, eu queria ter cursos de artes marciais, a gente pergunta qual modalidade? Qualquer uma. Não existe qualquer uma. Qual modalidade que você quer? Pode ser judô, karatê. A gente fala qual é a modalidade. Enquanto o pai ou a criança não fala o que realmente quer, a gente não avança. Porque se você não sabe para onde vai... Qualquer caminho serve. Ou lugar nenhum chega. Então a gente é muito rígido no primeiro pilar, foco. Para tudo a gente quer saber o que você quer. Mas pode ser judô. Você já olhou o horário? Qual é o horário? Está publicado. Então a gente sempre briga com esse foco. Depois a gente entra na disciplina. A criança ou qualquer um chegar atrasado no instituto, seja 1 minuto, tem penalidade. 5 minutos, o grupo inteiro pega a penalidade. Por quê? A vida vai te... compromisso, né? Não, a vida vai te ensinar que se você chegar atrasado no trabalho, você corre o risco de perder. Se você vai fazer um concurso ou um vestibular chegar atrasado, a porta se fecha. Então a ideia é preparar a criança, entender que o horário deve ser cumprido, as regras do jogo devem ser cumpridas e isso só vai fazer a criança prosperar. E é interessante que alguns pais estão falando que as crianças estão mudando dentro de casa. Isso para mim é... E acaba multiplicando para a família também, né? Não é só o aprendizado da criança ali, né? E os professores são todos voluntários? Como é que é essa equipe? Tem modalidade que recebe ajuda de custo, até porque fala que não tem condições, mas a grande maioria são pessoas que se proporam doar o seu tempo, que para mim é o bem mais precioso. Então tem professores que falam assim, eu quero colaborar e eu dou com o meu tempo.
Já tem gente que fala assim, ó, eu tenho meu tempo, mas eu não tenho condição para o deslocamento. Aí a gente ajuda o professor no deslocamento. Mas o Instituto, e eu gostaria que um dia vocês fossem lá conhecer ele fisicamente, porque assim... Estamos devendo umas visitas. Fazer uma listinha. É que assim, como eu penso, tudo fala, tudo se comunica. Então as paredes são pintadas, sempre são limpas, os móveis são móveis de qualidade, a estrutura, se você olhar lá, você fala assim, Kleber, é um pouco diferente de projeto social. Por quê? Eu entendo que tudo comunica. Se a criança sempre vai lá, o jovem, e vê tudo no lugar, tudo arrumado, sempre limpo. Eu e minha esposa, a gente pediu para desenvolver um perfume. Levou acho que 5 ou 6 meses para criar um perfume do Instituto. Nós colocamos equipamentos em todos os ambientes para exalar essa memória olfativa. Por quê? A pessoa entra, vê tudo limpo, vê tudo organizado em um ambiente cheiroso, ele vai fazer um grau comparativo com dentro de casa. Se não tiver, ele começa a criar o hábito de melhorar isso dentro de casa. Então, por isso que eu falo que o ambiente, ele comunica. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Tipo de iluminação, a gente fez um estudo de tipo de iluminação, porque a ideia é que o ambiente onde eles estão sendo cuidados influencia no ambiente dentro de casa. E o mais gostoso foi uma mãe que no primeiro momento ela tinha uma resistência com disciplina, ela disse que eu tinha que ser um pouco maleável. E aí, para mim foi um aprendizado, para mim cuidar das emoções também. Quando ela falou que eu era um pouco radical, alguma coisa, que eu tinha que ser um pouco mais flexível, eu falei, mãe, na sua casa tem suas regras, não tem? E aqui nós temos a nossa. Se a nossa não te convém, você pode montar um instituto para você. E para mim foi bom, porque eu aprendi que eu tenho que controlar as minhas emoções. Mas foi muito gostoso o dia que ela falou para mim assim, perguntei como ela falou assim, olha, tá bem na escola, mas ela começou a manter o quarto dela arrumado. Coisa que ela não tinha hábito, ela começou a fazer, porque o judô gerou disciplina nela e o ambiente está contaminando. Então, isso para mim valida que o ambiente também fala. Muito interessante, né? Tudo vai positivo, né? Tudo. E a gente estava comentando também, vocês participam também de festival, né? A gente estava falando do Festival Carnívoro, você falou que é uma ideia, né? Era uma promoção sua, né? Isso. E agora tem um evento de cibersegurança, também isso também ajuda a movimentar as ações. Tudo. O Instituto, na verdade, o Carnívoros, na verdade, era um festival de business, mas desde 2003 eu doei para o Instituto. Então, toda a renda, toda a parceria é destinada para manter o Instituto. Fiz permuta de fotovoltaico, de janela, de porta. Então, ela tem essa finalidade. E o que acontece? Como eu entendo que o Instituto ele tem suas despesas, nós criamos uma sala onde a gente faz, uma das salas que é onde faz cursos, mas é uma mesa grande que comporta 15 pessoas, com TV de 75, tudo climatizado para as empresas também alugar. Então, eu tenho empresas que ao invés de alugar algumas salas comerciais, eles alugam o nosso ambiente lá e esse dinheiro é para manter o Instituto. E montamos também um auditório para 230 pessoas. Bacana. Nós temos acústica aérea, acústica no chão, foi feito o projeto de som, foi feito o projeto de iluminação, porque eu falo que tudo fala, né? E um belo dia eu, lendo o livro de Provérbios, que acho que se eu não me engano é a segunda ou a terceira pilar da prosperidade judaica, fala que não vê o especialista, não vê pessoas de habilidade, ele fala assim, esse será posto diante de reis e nobres. E aí eu fiquei assim comigo, mas por que Deus pede para a gente ser especialista? E se você for ver, mais de 50% dos prêmios Nobel é de judeus. Eu falei, mas se ele pede para ser especialista, deve ter algum tesouro escondido no especialista. Foi daí que nasceu a ideia que eu não acho. Eu contratei arquiteto,
contratei engenheiro, contratei projetista, calculista, o auditório, contratei uma empresa de São Paulo de som, contratei o Amândio, um dos maiores especialistas de iluminação cênica do Brasil, porque eu falei assim, se ele pede para ser especialista, deve ter um segredo no especialista. E eu entendi que quando você contrata especialistas de cada área, é mais assertivo, economiza dinheiro e você valoriza. Então, tudo lá foi calculado. Então, Parece assim, um gasto, mas não é. Não é. Então, assim, a gente tem, segundo... Esqueci o nome dele, do maestro aqui de Mogi. O Lelis? O Lelis? É. Lelis Gerson. Ele falou, palavras dele, não tem nenhum ambiente de Mogi com a acústica e a iluminação cênica que a gente montou. Mas por quê? Esse ambiente eu alugo. Então, nós tivemos empresas que alugou, e esse dinheiro é para ajudar a manter o Instituto. E aí nasceu uma segunda parceria que começou com o Yoshio, a doutora dela agora fugiu, e o Haroldo, que foi muito interessante. Eles falaram assim, porque eu comprei um outro imóvel com um quarteirão, onde eu vou montar o bazar e o mercado social. E tem acho que 11 parcelas para pagar. Eles falaram assim, Kleber, vamos fazer uma palestra onde a gente vende os assentos e esse valor é para ajudar. E aí nasceu também essa do Fábio. Então, é um ambiente em que a gente aluga, onde acontece pessoas que queiram fazer palestra e treinamento, mas eles doam esse valor para a gente lá, para ajudar a manter. Então, a corrente do bem. Vai. Deus sempre vai mantendo. A gente vai chegando no finalzinho, Kleber, fala um pouco desse futuro, né? Você falou agora do projeto, né? De ter um bazar, ter um mercado social. Como é que você vê aí esse projeto que está, na verdade, nascendo aí, né? Ele, na verdade, assim, eu falo enquanto uns sonhos eu tenho visão. A gente comprou porque o mercado social é uma coisa que está no coração da minha esposa, né? E a ideia é que, de repente, o pai de família que precisa fazer um curso profissionalizante, que ele tenha que decidir entre fazer um bico e o curso, ele vai fazer o bico. Então, o que a gente vai montar esse mercado? As famílias que precisam ser atendidas e a gente identifica, a gente cria uma moeda nossa chamada Cash Only Way, aonde enquanto ele estiver fazendo curso profissionalizante até arrumar um emprego, ele vai receber um valor mensal nosso e ele vai no nosso supermercado fazer a compra. Só que ele pode ir sozinho? Não. Ele é obrigado a ir com a esposa e os filhos. Por quê? Porque eu quero que os filhos vejam o pai comprando e não o pai ganhando. Porque uma cesta básica é ótimo, mas ela gera uma comunicação na vida desse homem dizendo o seguinte, eu cheguei até esse ponto e a criança vai crescer com aquela comunicação dizendo meu pai ganhava. E a ideia é que não, meu pai comprou para mim. Então a gente não quer essa comunicação da criança de ganhar, e sim que o pai comprou ali com uma certa honra. E a ideia do bazar é que esse bazar levanta riquezas para manter esse supermercado. Mas ainda tem outro, eu estou costurando, eu quero uma creche para a terceira idade, naquele quarteirão. Que eu costumo falar assim, que alguém chegou antes do que eu, alguém preparou o mundo para chegar ao melhor, então para mim eles têm mais honra do que eu. Então eu quero montar uma creche onde essas pessoas acima de 60 anos em diante, chegue lá às 7 horas da manhã, seja atendido por nós até 5 horas da tarde, com várias atividades para não ficar na frente de uma TV, e 5 horas a família vem buscar eles para ir para casa. A gente vai chamar Creche do Diamante. A gente tem um projeto parecido, né, que é o Centro-Dia, né, que em Mogi que faz esse trabalho, assim, mas falta, né, falta muita coisa ainda. E entre ele e o Instituto eu ainda quero montar um restaurante para quem tem fome. Vai ter um restaurante, um vestuário e uma lavanderia. Por quê? Lembra que o ambiente fala? Então ninguém senta à mesa para comer sujo. Se de repente alguém, um andarilho, não importa, não esteja em condição, ele tem que ir no vestuário, vai tomar banho, vai receber um par de roupa e senta à mesa. E essa roupa vai pela lavanderia. Lembra do bazar? Se eu precisar de roupa, ele vem lá do bazar, tudo fala. E imagine esse senhor e essa senhora acima de 60 anos que de repente tem uma palavra dentro dela dizendo eu já sou inútil, eu não tenho mais serventia, porque às vezes o filho acha que ele tem que ficar sem fazer nada.
Imagina eles plantando uma hortinha ou eles fazendo comida para quem tem fome. Eu ainda sou útil, eu ainda tenho valor nesse mundo. Então, a ideia é que tudo se fala. Muito bacana, viu? Deixa uma mensagem final pra gente, né? Falando do projeto, chamando as pessoas para conhecerem. Venha conhecer o projeto Unway. Eu falo que a ideia do projeto é que você venha participar, seja um voluntário ou seja um patrocinador. Venha conhecer. O Instituto ele tem um slogan que é a arte de servir pessoas através do amor. E eu falo que o seu tempo, a sua disposição é a maior forma de demonstração de amor ao próximo. Venha conhecer a gente. Muito obrigada, Kleber. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.